Alô, meu bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre criança. Eu não fiz nenhum vídeo a esse respeito, então hoje vamos falar desse assunto. Para isso, é interessante que nós vamos então na Bíblia. O primeiro versículo que nós vamos ler é esse aqui. Provérbio capítulo 22 e o versículo 6. Olha o que diz ali. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Veja bem, educa a criança no caminho em que deve andar, porque até quando for velho não se desviará dele. Vamos comentar mais sobre esse versículo depois. Nós vamos ver mais alguns versículos aqui para a gente então compreender melhor o que nós vamos comentar hoje. Nós vamos ver no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, mais não, o lugar. Aqui nós vamos ver o lugar onde se deve. Veja bem, aqui diz para educar a criança no caminho que deve andar. Agora vamos ver o lugar onde a gente deve aplicar essa educação. Vimos aqui que essa educação deve ser aplicada quando? Quando ainda é criança. Agora o lugar onde que devemos aplicar. É normal hoje as pessoas achar que o lugar de ensinar o caminho espiritual, né? No caso seja a escola bíblica dominical, ou no caso do Adventista, a escola sabatina, ou que é a escola secular. Vamos ver aqui uma passagem onde em Deuteronômio é ensinado para o povo de Israel aonde que se deve ensinar a criança e é ensinado para o povo de Israel, mas se adapta muito bem para nós hoje. Vamos lá. Aqui está, olha, Deuteronômio capítulo 6, vamos ver do versículo 4 ao versículo 8. Veja bem o que diz aqui. Veja que é um ensinamento para Israel, mas que serve para nós hoje, que é ótimo para nós hoje também. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa é uma das coisas que devemos ensinar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás, agora vem aqui, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás. Aonde? Qual o lugar de ensinar? Assentada em tua casa, hora da comida, pode ser. Andando pelo caminho, no passeio tem pais, mães que não tem tempo para os filhos, é só trabalhar, tiram tempo para fazer um passeio com os filhos e aproveite essa oportunidade de ouro para ensinar o caminho em que eles devem andar. E deitando e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, agora para o próprio pai e mãe. Atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Observe que aqui está mostrando o lugar onde se deve estar em casa, assentando-se em casa, a hora da refeição, enfim, em casa. Andando pelo caminho, tira o tempo para o passeio com os filhos. Aproveita, ensinar cada momento desse momento para estar ensinando hoje, falando do Senhor Jesus Cristo, falando dele, falando da salvação. Né? E na hora de se deitar, oração, fala da palavra, fala do Senhor Jesus para eles. E ao levantar também. Então, este é o ambiente propício para se educar os filhos em casa.
Veja bem que eu não falo nada que é da escola, que é em outro lugar. Para a criança em casa. E fala que também que o que tem acontecido. Para que eu possa ensinar os meus filhos, é preciso que eu tenha domínio daquilo que eu vou ensinar para eles. Para que quando eles me fizerem a pergunta, porque eles fazem mesmo, eu tenho que ter a resposta. Então eu tenho que primeiro eu buscar um conhecimento do caminho que é Cristo, ter guardado, ter em depósito, para ensinar a eles e para dar as respostas a eles quando eles perguntarem. Tem pais que passam vergonha porque tentam ensinar os filhos, mas nem eles sabem. Aí fica difícil, né? Olha, aqui nós temos mais uma parte aqui. Eu peço que se anote, por favor, anote isto que nós comentamos, as passagens, versículos. Medite nesses versículos. E o Espírito Santo vai estar ministrando no teu coração tudo aquilo que é preciso. Certo? Veja bem, esta outra parte de Efésios, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Está falando aqui, a palavra está falando para os filhos, já para aqueles filhos que têm já uma idade para compreender, né? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É preciso ensinar aos filhos isso. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então isso aqui deve ensinar para os filhos. Principalmente essa parte aqui, olha, a obediência aos pais vai trazer um resultado de uma vida longa. E aqueles projetos que você tiver na tua vida, você vai ter conhecimento do que é bom e o que é ruim, você vai ter entendimento e então vai prosperar. Aquilo que você fizer, você vai ser uma pessoa próspera se você ouvir, se você der ouvido para teu pai e para tua mãe. Olha, quantos jovens sucumbem, são mortos, são assassinados. É só ver o noticiário hoje. Ou estão na cadeia, irrecuperáveis, uma tristeza. Mas crianças que infelizmente não aprenderam dos pais como devia, ou que não obedeceram aquilo que aprenderam, escolheram outro caminho. E aqui falam também, veja bem como está assim condicionado uma coisa a outra. O pai, a mãe deve ensinar o filho, mas primeiro tem que saber para depois ensinar. Então a palavra fala com os filhos e fala com os pais. Né? Veja bem, para que te vá bem, viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Percebe, é preciso que os pais tenham esta sabedoria, busque sabedoria de Deus, sabedoria do alto, sabedoria do mestre dos mestres, Senhor Jesus, para lidar com os filhos. Porque aquela educação eu recebi do meu pai, era assim, era dessa maneira, tá? Não funciona. Muitas vezes irrita eles. Nós vemos que não é foco para esse estudo, mas tem outras partes que mostram que às vezes a vara é preciso ser aplicada. Mas só a vara sem aplicar a palavra é tirania. É tirania. Não, então a vara e o conselho, a palavra, o diálogo são paralelos, um junto com o outro. Percebe? Então, veja bem, é uma bênção, é um mandamento com promessa para os filhos e para que eles obedeçam os pais desde cedo, tem de ser ensinado esse caminho para eles. Tá? Olha aqui uma outra passagem, veja. Nós vimos sobre se deve ensinar os filhos o tempo de ensinar eles, que é desde criança, o lugar onde se deve começar a ensinar eles, que é em casa,
E agora nós vemos aqui um detalhe importante, principalmente para os filhos que estão na idade de adolescência, a partir de que eles estão na escola. A partir daquele momento que eles vão para a escola, já deve ser aplicado esse ensinamento aqui. Porque, olha, pai e a mãe têm domínio pleno sobre os filhos enquanto eles não estão matriculados na escola. A partir dali, amados, mistura os ensinamentos. Começa a criar uma confusão na cabeça deles. Então é preciso ver isso aqui. Olha. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Da onde que vem as más conversações? Das más companhias. Então, o que acontece, o que nós vemos aqui no versículo? Que, segundo a psicologia, a criança, ela nasce, ela traz, ela herda dos pais o temperamento. Então, pode ser uma criança, pode ser uma pessoa passiva, tranquila, serena, como pode ser uma pessoa violenta, uma pessoa sanguínea, né, na sua idade mais, na juventude, né? Enfim, é uma coisa que essa pessoa herdou dos pais. O temperamento do pai, da mãe, traz alguma coisa de um, de outro, às vezes parente mais distante, pouco. Assim como herda, né, característica, cor dos olhos, e uma infinidade de coisas. Então tem aquelas características herdadas dos pais e o temperamento é um deles. Isso não tem como mudar. Tem como moldar, mas não como mudar. Aquela pessoa que nasce com temperamento, ele vai ter aquele temperamento durante a vida. Nós vemos o temperamento de Pedro, por exemplo, como ele era aquela pessoa. Puxava da espada e cortava a orelha lá do servo do sumo sacerdote. E vemos depois ele ser uma pessoa que estava com coragem, aquela mesma coragem para enfrentar a morte lá, sendo crucificado ali, cabeça para baixo, e pregando o evangelho, tranquilamente. Então esse temperamento depende de moldar, de direcionar para onde que esse temperamento vai. Dependendo do lugar que ele for, pode ser bom, pode ser péssimo. Então aqui entra, amados, a companhia. Porque se o temperamento é uma característica herdada dos pais, o caráter é algo que é adquirido no ambiente em que vive. Então o que acontece? Aquilo que os filhos aprendem em casa dos pais pode ir sendo mudado. Infelizmente, como está a escola hoje em dia, é ensinado essa ideologia de gênero e todo esse tipo de patifaria, isso vai misturando com o ensino que recebeu em casa e vai mudando às vezes o caráter. Então, se a criança já recebe, já é bombardeada com más conversações, não está vendo na escola, imagina se tiver com companhias inadequadas. É aqui que acontece o seguinte: muitos pais dizem assim, mas eu ensinei os filhos desde pequenininho, e agora olha o caminho que tomou, olha onde está. A palavra não se cumpriu nele, a palavra disse que ensinar ele não se desviava, mas não é isso. O que a palavra lá vai dizer que não se desvia até quando for velho, não é que a pessoa não se desvia. O que diz é que a palavra nunca vai se desviar daquela pessoa que recebeu o ensinamento. O ensinamento vai permanecer até a morte. Sabe? Então a companhia. Os pais têm que ter sabedoria para procurar para ensinar os filhos a se desviar das más companhias. Né? Respeitar, ter amizade, mas não participar com eles das coisas que ele faz. E procurar não estar ouvindo muito aquilo que eles falam, porque serve para corromper. Olha, aqui nós temos mais para encerrar essa parte dos versículos. Vamos ver aqui
o conselho de Paulo a Timóteo. Timóteo era o discípulo do apóstolo Paulo e que ele deixou numa determinada comunidade ali para, né, pôr em ordem a igreja, para manter a sã doutrina, para, enfim, ele ficou ali como alguém encarregado daquele lugar de manter, como um bispo, como sendo um bispo ali, para cuidar daquela igreja. Então veja o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Versículo, 2 Timóteo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Veja, Timóteo estava preparado porque havia aprendido anteriormente alguma coisa. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem eu tenho aprendido. E que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. É importante que nós vemos outras passagens do apóstolo Paulo falando a respeito de Timóteo. Ele fala que Timóteo, ele aprendeu com a avó dele, tua avó Lloyd, tua mãe Eunice, tua avó Lloyd. Então, Timóteo, ele aprendeu com a mãe e com a avó a sã doutrina. Então agora ele era uma pessoa apta para tomar conta de uma comunidade ali, de uma igreja de se reunia. Ele tinha condições de ensinar a sã doutrina. Esse, amado, é o fruto que uma pessoa colhe daquilo que semeia. A avó e a mãe de Timóteo semearam a boa semente e agora estavam colhendo, vendo o seu filho, neto, né, sendo alguém responsável pela palavra de Deus, sendo ministro do Senhor. Olha que maravilha! Olha, aqui nós voltamos para nós encerrar este vídeo aqui. Eu acho assim que os nossos dias atuais são os dias onde esta palavra que nós aprendemos hoje aqui, ensina o teu filho no caminho que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. É uma palavra tão atual para os dias de hoje. Não vi tempo nenhum que fosse tão necessário como nos dias que nós vivemos. De aplicar esta palavra, porque nós estamos vivendo época em que o mundo tenta destruir a família, o conceito de família. Claro, Satanás sabe que se ele tirar do seio da família o respeito ao pai, as pessoas, as gerações futuras não vão saber o que é um pai. Vão pensar que o pai é algo desprezível, algo que tem que ser descartado. E com isso, então, eles vão ver Deus também dessa maneira. É derrocado. Então é preciso se ensinar desde cedo as crianças. E é um momento também que nós vemos onde a família está naufragando. A família está naufragando. Pessoas adultas, né, abandonando o caminho da salvação, abandonando o caminho do Senhor. Nós vemos a separação de casais, como aumentou nesses últimos tempos, onde os filhos servem como troféu de disputas judiciais. Então, nós vemos nos dias de hoje coisas horrendas acontecendo no seio da família. E com isso a gente vê também o desespero dos pais, sofrimento dos filhos, sofrimento dos pais também. É certo e sabido de pais, mães, né, que passam, tiram horas, madrugadas em oração pelos filhos que estão desencaminhados, que estão muitas vezes até em perigos. E eu mesmo, meus filhos teve uma época que eles estavam em caminhos não adequados, não estavam fazendo, cometendo crime nenhum, não estavam nas drogas nem nada,
mas estavam num caminho, tipo assim, das más conversações e estavam os bons costumes sendo corrompidos. E isto foi me preocupando, me preocupando. Eu chegava a ponto de, na época, dirigir uma congregação, eu chegava a ponto de colocar o rosto em terra e clamar por ele. Muitas, muitas vezes. Ainda nessa época, né, eu estava compromissado com uma denominação evangélica. Hoje, graças a Deus, não tenho compromisso com nenhuma denominação. Meu compromisso é com o Senhor Jesus, com o Pai e com a palavra dele. Mas eu fazia isso. Eu sofria por ver eles, né, se desencaminhando. Mas, um determinado dia, eu creio que foi o Senhor, seu Espírito Santo, que falou no meu coração. Ele me pôs isso no meu coração, que não adianta. Não eram as minhas orações que iam mudar a situação, iam mudar aquilo que Deus tivesse determinado, mas o conhecimento da palavra ia libertar eles, o conhecimento da verdade ia libertar eles. Então era preciso que ele tivesse esse conhecimento. E eu que precisava confiar no Senhor. Não ficar todo dia implorando, querendo que fosse o meu querer feito. Não, eu tinha que deixar que. Eu tinha que concordar que fosse feita a vontade do Senhor. E eu aprendi isso, graças a Deus, meus filhos estão tranquilos hoje. Minha família tem uma família ótima, excelente. E tenho essa confiança no Senhor. Já a minha mãe me ensinou, meus pais me ensinaram o caminho do Senhor e eu abandonei, virei as costas depois de jovem. A minha mãe, ela sofria porque ela queria que eu lesse a Bíblia, que eu estudasse, que eu me inteirasse. E eu não queria, eu virava as costas, não queria saber. Ela partiu para o Senhor e não teve esse gosto de me ver eu falando do Evangelho brasileiro. No entanto, hoje estou aqui falando. Então, as promessas do Senhor se cumprem, só que às vezes nós nem chegamos a ver isso. Mas é preciso confiar. Assim como hoje a gente está falando do Evangelho para vocês aqui, a minha mãe não viu isso, muitos pais às vezes não vão ver os filhos de volta no caminho do Senhor. Mas tem que confiar no Senhor. Tem que saber que o Senhor está na direção de tudo. Então não adianta ficar aquela preocupação, ficar implorando o Senhor como se o Senhor fosse um tirano que tem prazer na pessoa ficar ali se humilhando lá embaixo daquela maneira. Não, o Senhor quer que a gente seja humilde, não que se humilhe, mas que seja humilde perante Ele. Que reconheça Ele como superior, que Ele é capaz, que Ele tem condição, que Ele pode fazer. Que a vontade dele é soberana. Esta maneira de ser humilde perante o Senhor. Percebe? Então, pai, mãe, você que por acaso está me assistindo, se você está passando por algum problema, não se preocupe, entrega as tuas aflições ao Senhor. Entrega teu caminho a Ele, entrega o caminho dos teus filhos a Ele. Aquele filho que de repente não está trilhando este caminho que você ensinou, tenha certeza que você ensinou, tenha certeza que este ensinamento que um dia você passou para esse teu filho, filha, não vai abandonar ele jamais. Ele pode crescer, pode ficar velho, e este ensinamento vai continuar. Veja aquela parte do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Aquele filho pegou os seus pertences por direito e se mandou embora. Abandonou o pai, abandonou o lar, abandonou tudo. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, ele estava lá apacentando porcos e dando aquelas alfarrobas para os porcos. E o que acontecia na fome dele, ele tinha vontade de comer aquelas alfarrobas, aquela comida de porcos.
E, e o que aconteceu? Ele começou a lembrar então da casa do pai, casa paterna. Ah, mas os empregados do meu pai estão comendo melhor do que eu. Eu tenho de, para não passar fome, tenho de comer dessas alfarrobas enquanto meus pais, os servos do meu pai estão passando uma vida muito melhor que a minha. Quer dizer, aquilo que ele aprendeu em casa estava na mente dele. Ele se desviou, mas os ensinamentos que ele recebeu não se desviaram dele. E qual foi o resultado? Vou voltar para a casa do meu pai. Vou chegar lá, vou dizer, pai, eu não sou digno de chamar de pai, de ser recebido como um filho, mas eu preciso do Senhor. Este é o tipo de humilhação que o Senhor se agrada. É só reconhecer seus erros e então retornar. Foi o que aconteceu. Como que aquele filho foi recebido? Ganhou um anel. O anel significa aliança. A aliança estava feita novamente. Aquela aliança que estava partida agora estava feita novamente. Teve festa, teve alegria. Aquela casa se transformou numa casa diferente com a volta daquele filho. Então, pense nisso. Você pai, você mãe. Você ensinou teu filho. Descansa no Senhor. Entrega as tuas opções ao Senhor. Em vez de ficar sofrendo, se martirizando, chorando pelos cantos, como se diz, colocando o rosto em terra e querendo que com o teu querer o Senhor atenda você. O Senhor tem o tempo dele. Não é o nosso tempo, não é o agora que nós queremos, nós desejamos que seja para ontem. O Senhor tem o tempo dele. E vamos deixar no tempo do Senhor que é a melhor coisa que nós fazemos com alegria. Porque se nós não ficar lamentando, nós entregar ao Senhor e confiar, o Senhor vai se agradar com as nossas atitudes. Sabe? Então aqui a gente termina este estudo. Eu espero, sinceramente espero, que eu sei que tem gente passando agonias, aflições neste sentido. Neste exato momento no mundo todo. Então espero que este vídeo alcance pessoas e seja útil, seja de edificação, seja para trazer uma esperança para aqueles que estão com seus filhos, às vezes, numa situação que eles não gostariam que estivessem. Estão lá numa má companhia, sei lá o que for, mas que as más companhias trazem maus resultados. Dentro desses maus resultados, vão lembrar daquilo que receberam de você, aquilo que você ensinou lá na casa, lá no parque, brincando com eles, lá no passeio, lá onde você rala com eles. Não espere que a escola eduque os filhos. A educação Deus deixou para os pais. A escola, com todo o respeito que eu tenho pelos professores, pelos ensinadores e o carinho que eu tenho por eles são profissionais, são excelentes para ensinar a pessoa a ser um cidadão, mas ensinar a educação no caminho do Senhor é dos pais, é uma prerrogativa dos pais. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que a graça do Senhor seja abundante na tua vida e que você tenha as vitórias que você precisa aí. É a minha oração. E se for do agrado do Senhor, nós se encontramos no próximo vídeo. Até lá, na paz do Senhor. Até.